Uma boa noite a todos. Estamos felizes porque estamos mais uma vez na presença do Senhor. Nós aqui na igreja e vocês aí de casa, sejam muito bem-vindos também à casa de Deus. E obrigada pelo convite de estarmos nesta noite aqui para adorar o Senhor em louvor e em verdade também, daqui a pouquinho com a palavra. Uma boa noite a todos, a você que nos assiste na internet, aqui no Brasil, fora do Brasil, é de dia, é de noite, não importa, né? Vamos louvar a Deus, estamos aqui para adorá-lo. E como eu falei da outra vez que eu vim, né, que tem um tempo que a gente já veio, então você que não está acostumado com a gente, vai se acostumar agora, que a gente gosta de fazer divisão de voz, a gente gosta de cantar como se fosse igreja, entendeu? Então você que está na sua casa aí, afasta as poltronas, né, a cadeira, o sofá, tudo aí. Vamos louvar, você não está de máscara, está em casa, então você vai cantar com a gente como se estivesse na igreja, tá bom? Vamos fazer esse culto como se fosse a igreja é a sua casa. Então você vai cantar com a gente, vai botar a janela aberta, todo mundo que está do teu lado vai ouvir, os vizinhos vão ouvir e vão querer cantar contigo, tá bom? Vamos louvar. Família por famílias. Mares correm perigo e a maldade coloca os pais contra os filhos. Deus estende seus braços chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias. E através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Correm perigo e a maldade coloca os pais contra os filhos. Deus estende seus braços chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias. E através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Para fortalecer a família de Deus é preciso comunhão, e assim o retorno de Cristo apressar, preparando uma geração. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias. E através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Famílias por famílias, um futuro de esperança. Amém. Amém.
Doce Lar. Essa a gente vai cantar com os homens e mulheres dividindo, tá? Agora são os homens que começam. Vamos lá comigo. A terra nós vamos dos fiéis e dos santos, país de glória infinda, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Mulheres. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Não entram desgostos neste lar, nem tristeza, só paz e alegria ali reinarão. Em nosso caminho vamos nós animosos, pois Cristo, nosso Mestre, nos deu salvação. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Todos. Andemos ousados para o lar, bem contentes, embora carregando o opróbrio da cruz. A terra avistamos com os seus lindos campos, ali nós viveremos com o nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Amém. Vamos louvar agora de pé o hino que é um louvor mesmo da família, corpo e família. Recebemos de Deus um novo coração. Esse é um coração em que habita amor, que habita paz e justiça. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos mais uma vez na tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, pela semana que se iniciou ontem, depois do pôr do sol, que é desconhecida para nós, mas nós já estamos gratos por ela, Senhor. Abençoe aqui, que tudo que possamos fazer seja somente para honrar e engrandecer o teu santo nome. Abençoe também os meus irmãos que estão nos seus lares assistindo através pela internet. Senhor, continue conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos, tanto os que estão aqui presentes, como os que estão em casa. Que o nosso Pai Celestial cuide de todos nós. Nós temos alguns pedidos aqui de oração, aqui no chat, e nós temos também duas pessoas aqui, todas as pessoas que estiver aqui presencial possam fazer algum pedido. Mas eu vou começar pelo aqui do chat e peço a ajuda de vocês. Todo mundo aqui está dando boa noite, queridos irmãos, mas tem um pedido aqui que me chamou muito a atenção. É que a irmã Páscoa, a Conceição, pede oração pelo Leonardo. Entrou no mundo das drogas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós possamos orar cada dia mais pelos nossos jovens, para que o inimigo não abrace eles aí fora. Que Deus tenha piedade de nós. A família do pastor também está aqui. É seu pai, pastor? Seu pai e sua mãe? Sim, também dando aqui, agradecendo também, dando boa noite para os seus filhos. Boa noite, irmãos, boa noite, meus filhos, professora Liliane e professor Serlison, pastor Serlison. Jorge Pion também, nos agradecimentos também, que Deus tenha misericórdia de nós. E agora nós temos também aqui embaixo Aldaleia Costa da Silva, irmã Aldaleia, pede oração também por minha irmã Alcineia, que está com depressão. Essas coisas que estão acontecendo,
sobre nós, que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, nós temos que tomar muito cuidado com essas doenças, porque elas começam a tomar conta da nossa vida. Alguém aqui tem algum pedido de oração, algum agradecimento? O nosso irmão Ismael está pedindo pelos nossos jovens, e nós não esqueçamos de orar por nossos jovens, para que eles estejam sempre ligados ao nosso Deus. Mais algum pedido? Não? Tudo bem? Podemos orar? Vamos nos ajoelhar, vamos clamar a Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em meio às nossas dificuldades, em meio a tempos difíceis que estamos vivendo, não podemos nos desanimar, que o Senhor cuide de cada um de nós. Obrigado, Senhor. E um pedido todo especial sobre esse jovem, Senhor, não conheço, mas Tu sabes quem é, que infelizmente enveredou por esse mundo das drogas. Que o Senhor tenha misericórdia dele, como tem tido de nós. Senhor, também sobre nossos jovens, os jovens aqui da igreja de Benfica, que eles possam estar sempre ligados a Ti. Obrigado por essa noite, obrigado pela mensagem, pelos louvores que ainda vamos ouvir. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia,
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Este é o nosso lar, o lar do verdadeiro cristão, onde Deus habita, conhece a Deus, nunca vai deixá-lo partir. Que esse possa ser o meu e o seu lar. Vamos louvar. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Boa noite. Vamos tentando com esse aqui. Se falhar, a gente pega. Deixa ele aqui. Se falhar, eu já pego ele aí. Uma boa noite. Vocês estão vendo aí que nós tivemos algumas dificuldadezinhas. O pessoal que está em casa reparou aí. Tivemos algumas dificuldadezinhas no equipamento ali, um conflitozinho ali, mas adaptamos. Estamos usando aqui um outro equipamento. Vai dar para ver, não vai estar uma imagem tão legal como você está acostumado nos cultos de domingo à noite, mas dá para a gente visualizar, ok? Nós estamos nos nossos domingos especiais. Nossos domingos têm falado sobre família, educação de filhos, a convivência. Ontem já tivemos, uma mensagem sobre família, querendo ou não, porque Quebrando o Silêncio foi o dia ontem, grande parte das igrejas esteve utilizando aí o sermão do Quebrando o Silêncio, e nós vamos dar continuidade então. Nós estamos aí já há alguns domingos, estamos quase acabando nossa série. Quando terminarmos essa, nós já temos outra, tá certo? Que a gente vai dando continuidade aí aos nossos domingos especiais. Bom,
O título do tema de hoje é Eles Ficaram Sozinhos. Já se sentiu sozinho alguma vez? Não é bom, não. Se sentir sozinho não é bom. É por isso que muitas pessoas enfrentam desafios aí com a questão de depressão e outros problemas mais. A pandemia, por exemplo, nós estamos ainda convivendo com essa pandemia, que pelo visto ainda vai há alguns meses, ou quem sabe até ano, não sei. Cada dia que passa são novidades, né, que nós temos. Mas nesse período de pandemia, o aumento de pessoas com depressão, buscando não só medicamentos, mas buscando também profissionais da área, foi muito grande. Porque muitas pessoas acabaram ficando sozinhas, ou sozinhas em casa, no seu apartamento, ou mesmo estando no apartamento com outros, talvez estavam trabalhando ou na área de saúde, outras atividades cruciais, né, essenciais, talvez tiveram que ficar ali separados. Então, a sensação, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo, a sensação de estar sozinho, ter que ficar sozinho, ela tem aumentado muito na vida das pessoas. E como eu coloquei, não é algo gostoso. Bom, e o que o tema vem trazendo, o que a Bíblia vem trazendo para nós nessa questão de estar sozinhos? Eu quero te convidar para abrir a Bíblia num texto, lá em Reis, 1 Reis, você vai abrir aí a sua Bíblia, tem um texto aí, um pouco do texto na tela, mas pega aí, 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler aqui alguns versos. Vou fazer o seguinte, para você não ser tentado a ler o texto da tela, eu vou deixar nessa imagem aqui. Depois que nós lermos na Bíblia o texto, aí nós vamos passar esses slides. Aliás, enquanto você procura aí 1 Reis, eu quero fazer um apelo aqui a vocês. Hoje eu juntei lá com a minha esposa e por WhatsApp com os filhos, hoje pela manhã, nós conseguimos tirar lá na nossa casa 20 Bíblias, para vocês terem uma ideia, ainda ficaram mais algumas, mas nós conseguimos tirar 20 Bíblias para fazer uma doação especial, lá para Guiné-Bissau, na África. Infelizmente, eu não tive tempo para fazer essa campanha com vocês, com o pessoal que nos assiste, pessoal das igrejas, não tive tempo para fazer essa campanha para esse ano. Mas no ano que vem, no meio do ano que vem, por que essa campanha? Porque mandando Bíblias para lá. Uns empresários de São Paulo, eles juntaram lá, eles estão mandando um container com Bíblias, a ideia é mandar 3.000, eles estavam até hoje de manhã com 2.600, eu falei, então estou mandando mais 20, já é 2.620, 3.000 Bíblias lá para Guiné-Bissau, mais alguns outros materiais. Então já vem aqui o convite para você. Você tem Bíblia em casa, Bíblia em bom estado, não é aquela Bíblia que você usou 20 anos e está capengando e deixou guardada lá e pegou uma nova. Não, Bíblia em bom estado. Então desapega, separa essa Bíblia, faz chegar às minhas mãos, ok? Que o ano que vem, eu já estou dizendo, é o ano que vem, então não precisa correr não, você tem aí um ano. Se você quiser comprar Bíblias também, vai lá na Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Rio, a gente tem aqui 2 lojas aqui, né? Pelo menos eu conheço 2, no centro e aqui na Avenida Brasil. Quiser comprar Bíblias para mandar, para doar, é um trabalho muito legal. Daniel esteve lá na África, precisa de Bíblia lá, Daniel? Aqui nós temos demais, para vocês terem ideia, como eu contei, eu tirei hoje 20 lá em casa, e ainda sobraram, pelo menos minhas, sobraram 4, essa aqui mais 3.
E eu sei que meus filhos também, não, essa aqui é meu xodó, segura aí, a Bíblia do desbravador, né, que ganha, e por aí vai. Então, junte aí, vamos desapegar, porque a gente precisa de uma Bíblia para ler, não precisa de tantas, bom? Que às vezes com uma a gente não lê, né? Pois é, então vamos aí. Vamos voltar ao nosso texto. 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Encontrou o verso 9? Aqui vem contando a história de Elias e a viúva de Sarepta. Lembrando, para você contextualizar aí na história, já tinha algum tempo que estava sem chover, estava uma seca. Elias, no princípio do capítulo 17, você vai ver que Elias predisse que iria ficar sem chuva, sem chover um tempo. E aí, Deus tinha alimentado Elias, tinha providenciado água, e Deus vem então a partir do verso 9 e diz para Elias assim: levanta-o, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, Elias, obediente a Deus, levantou-se, foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E ela saiu para ir buscar água. Por mais que tivesse em seca, negar água para alguém era um crime. Hoje em dia as pessoas não têm muito amor, né? Negam qualquer coisa, até água, se for o caso, é arriscado negarem a você aí, por aí, mas não naquela cultura. E ela saiu então para buscar um pouco de água, e quando ela estava indo, olha o que Elias faz: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, verso 11: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Não traz água pura não, traz um pouco de pão, estou com fome, caminhei muito, traz um pouco de pão. Aí ela respondeu no verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido. Me chama a atenção que essa viúva, ela reconheceu Elias, de alguma forma. Como ela iria dizer, tão certo como vive o Senhor teu Deus, para um homem que ela estava vendo a primeira vez, e ela não sabia de onde era, não tinha certeza se era de Deus ou não? Vamos lembrar, estamos contando a história da época de Acabe, a época onde Jezabel, só de profetas idólatras por conta de Jezabel, tinha 1000, praticamente 1000, um pouquinho menos ali, praticamente 1000, só de profetas e sacerdotes. Então era um período de grande apostasia, um período onde muita gente não queria saber de Deus, mas ainda tinham muitos homens e mulheres de Deus. Mas aquela mulher disse para ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Tá bom, se não tem cozido é fácil, vai e cozinha, né? Chegar na minha casa lá, não tem nada cozido, eu vou arrumar um arroz, não, peraí, eu não tenho nada aqui para te dar, peraí, eu vou cozinhar um arroz, está com fome. Só que a realidade dessa mulher é porque ela não tinha cozido, mas também ela não tinha para cozer. O que ela tinha? Diz o texto: há somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Bom, como você está vendo, eu estou aqui apanhando uma lenha, 2 pedacinhos de pau aqui, vou preparar esse restinho de comida para mim, para o meu filho. Além de tudo, eu não estou sozinha. Ela não estava sozinha, ela estava com o seu filho. E aí ela disse: vou fazer para mim e para o meu filho, vai ser a nossa última refeição, vamos comer e depois aguardar a morte. Bom, eu estou colocando aqui uma linguagem aqui um pouco mais fácil, bom, mas esse é o que o texto está dizendo. Vamos comer e aguardar a morte. Elias, no verso 13, diz para aquela mulher assim: não tenha medo, vai lá na sua casa, pegue a farinha, amasse lá com o azeite e faça o que você disse, mas primeiro faz uma comida para mim, faz lá um pão para mim, um bolo,
quer que seja lá, que vai fazer com a farinha, com o azeite, faça para mim primeiro um bolinho pequeno, traz aqui fora. Depois que você fizer para mim, vai fazer para quem? Para você mesma e para o seu filho. Alimentar um desconhecido com o único alimento que você tem. É fácil? Eu já saí muitas vezes para levar alimento para pessoas, às vezes nas praças, em outros lugares, e sabe uma coisa que, às vezes pessoas que pedem, estou numa lanchonete, a pessoa chega e pede um lanche, alguma coisa assim, sabe uma coisa que eu já notei? Essas pessoas que não têm nada, quando elas ganham alguma coisa, elas repartem com aqueles que estão na mesma situação deles. Já repararam isso? Não sei você em casa já reparou isso, mas repartem. Bom, não posso generalizar, dizer que todo mundo faz isso, mas pelo menos muitas das pessoas que eu vejo fazem isso. Não sei se Elias tivesse chegado na casa de alguém rico e que estivesse passando pela mesma situação, porque riqueza e falta de alimento não quer dizer muita coisa, não. Às vezes, se você não tem, está seco e não tem o alimento, você vai comprar como? Pode ter até dinheiro, mas vou mandar importar, não sei. Mas isso aconteceu no cerco de Jerusalém. Pessoas com um alto poder aquisitivo, não tinha mais alimento em Jerusalém, e pessoas que acabaram morrendo, tinham dinheiro, tinham condições, mas morreram porque não tinham alimento. O que Elias fala mais? Verso 14. Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A promessa de Eliseu foi uma promessa que para sempre ela teria o azeite e a farinha? Não. Até o dia que chovesse. O dia que voltar a chover, pronto, vai acabar a farinha. Mas se você ouvir a minha voz e fizer isso, você for lá e fizer para mim um bolo pequeno e trouxer para mim esse bolo, não vai faltar nem para você e nem para o seu filho. O profeta Elias, ele pediu água e alimento àquela mulher, e tudo que ele ouve como resposta é que aquela mulher não tinha nada. Era a última coisa que eles iriam comer naquele dia para esperar a morte. Bom, isso era uma crise terrível que estavam passando. E nós hoje em dia passamos por crises assim também. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão solitárias, sozinhas, desamparadas, e que às vezes estão aguardando não um último alimento, mas alguma última coisa, um detalhe, um ponto ou outro, para poderem descansar, porque vão aguardar a morte. Todos os relacionamentos, daqui a pouco a gente vai voltar na história, todos os relacionamentos, incluindo o casamento, mais cedo ou mais tarde, chegam ao fim. É ou não é? Alguém vai ficar para a semente? Que eu saiba, os que viveram 1000 anos ainda morreram, quase 1000 anos, né? Ainda morreram, como Matusalém, Adão e outros, chegaram em 900 e tantos anos, mas ainda assim morreram. Então, todos os relacionamentos, todos os casamentos, mais cedo ou mais tarde, chegarão ao fim. E aí vem um detalhezinho. Não é porque não acreditamos no casamento, não. Mas é porque, se Jesus não voltar nos próximos anos, alguns de nós vamos enfrentar o nosso maior inimigo, que é a morte. E aí, os casados, ou um ou outro, alguém vai partir. E como fica? Depois que um morre, que um descansa, como o outro fica? Como essa viúva, exatamente com esse nome. Viúva. Sozinho. Por mais que ela tivesse ali um filho,
que estava ao lado dela, mas eles dois agora estavam sozinhos. Lembrando que na época do povo de Israel, o marido, o esposo, ele era o responsável pelo sustento da família. Hoje em dia nós temos famílias que, às vezes, até a mãe que é responsável, né? A mulher é responsável pelo sustento. Tem situações aí, famílias, onde o esposo fica, às vezes, em casa, ou o trabalho dele é em casa e ela sai. São diversas formas de relacionamento. Mas naquela época não. A Bíblia não nos fala a idade desse filho, talvez fosse novo ainda, mas o fato é que aquela viúva, ela estava ali passando por dificuldades, necessidades, não era só por conta da seca, era também pelo fato de ser viúva e não ter o sustento do seu marido. Me chama a atenção outro ponto dessa história, que assim, na lei judaica, se o marido morresse, um irmão dele deveria assumir a viúva, cuidar dela, proteger e dar o sustento, sustentá-la. Você vai encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, que esse trabalho foi dado para os diáconos da igreja. Eles fariam esse trabalho pelos órfãos e pelas viúvas. Mas essa mulher não tinha ninguém, pelo relato. Porque ela estava sozinha com o filho, abandonada, estava ali já aguardando a morte, porque só tinha um restinho de farinha, de azeite e farinha, é porque ela não tinha mais ninguém por ela. E aí? Como fica a vida quando isso acontece? Às vezes as pessoas se desesperam, porque agora vou ficar só, porque o cônjuge descansou, ou porque agora eu estou sozinho, sozinha. Mas a gente precisa lembrar de alguns pontos, e o primeiro deles é esse: ainda existe uma missão a cumprir. Não é simplesmente agora nos assentarmos e aguardarmos a morte, porque nós ainda temos uma missão a cumprir. Já pensou quantas pessoas ainda existem para ouvir do amor de Deus? E por que é então que nós vamos simplesmente, porque alguém descansou ou porque estamos sós, que nós vamos agora continuar sozinhos? Não podemos tomar agora para nós esse desafio de levar essa mensagem, cumprir uma missão. Deus tem um ministério para cada pessoa, e isso também serve para aqueles que ficaram sozinhos e sozinhas na igreja, neste mundo. Depois de passar pelo luto, vá a Deus e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o seu desejo para a minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente agora? Aonde o Senhor quer que eu me dirija para pregar o teu evangelho, para falar de Jesus? E lembre-se, pregar o evangelho de diversas formas, que talvez alguém esteja pensando assim: mas eu não sei falar, não sei pregar, não sei ir lá na frente igual pastor e falar uma mensagem. Pregar o evangelho, existem inúmeras formas de ser feito isso, e todos nós temos condições de fazê-lo. Muitas pessoas acabam ficando prostradas, né? E aí, é como se a missão e a vida tivessem terminado. Agora acabou tudo. Não. E alguns acabam morrendo mais cedo do que deveriam. Podiam até viver mais, mas entram numa situação, numa depressão, e vão se consumindo por dentro, na tristeza, e acabam morrendo até mesmo antes da hora. Quem morre é quem foi sepultado. Quem continua vivo, ainda está vivo, precisa continuar vivendo, precisa continuar lutando, precisa continuar a vida. A vida para essa pessoa não acabou para aquele que descansou. Ainda temos muita gente para ajudar e salvar, e a experiência de cada um é importantíssima. Vai contar a sua experiência. Sofri a perda, mas eu vou me levantar, e eu vou
caminhar. Essa semana passada, eu escutei um testemunho muito bonito de uma pessoa que alguns aqui até conhecem, e ela perdeu o filho dela, há uns anos atrás, uns 7 anos mais ou menos, e aqui perto inclusive. E aí, uma pessoa me contando a história dela, de que ele estava lá no momento, lá no hospital, e que essa mãe, ao invés de estar em desespero, essa mãe chamou todo mundo que estava ali, vamos orar, vamos falar com Deus. E ele me dizendo assim, que testemunho maravilhoso foi dessa mulher, que testemunho lindo, no momento de dor, no momento da pior dor, que é a perda do seu filho, ela estava ali nos chamando, ela confortando a cada um de nós, nos chamando para orarmos e para nos entregarmos a Deus. Então nós podemos salvar pessoas, principalmente o cristão, ele tem uma importante missão, e é a missão de testemunhar da esperança que temos no breve retorno de Jesus. Ou não tem esperança? Precisamos, ao invés de nos lamentarmos para o resto da vida, precisamos nos envolver agora em mostrar aos outros a esperança que nós temos de que um dia, na volta de Jesus, poderemos ter novamente nossos queridos que descansaram. Segundo ponto, experimente a promessa de Deus. Fiquei sozinho, e agora, como eu estou sozinho, nada mais me resta, agora como é que eu vou fazer para sobreviver, para tocar a minha vida? A viúva tinha ficado sozinha, mas o filho. E veio a promessa. Qual era a promessa? Você vai ter pão enquanto durar a seca. Quando acabar a seca, aí você vai ter condições de voltar ao seu plantio, voltar a ter as suas entradas, seu alimento. Aí sim. Mas enquanto isso, durante todo o período da sua vida, independente, seja no milagre ou depois no seu próprio sustento, Deus diz assim, eu vou estar com você e eu vou te sustentar. A promessa de Deus, através do profeta Elias, foi de que a farinha da panela não acabaria e o azeite da botija não faltaria. O texto é claro em dizer que Deus fez uma promessa e supriu as necessidades daquela mulher viúva, de seu filho e até mesmo do profeta. Porque dali ela alimentou por um tempo o profeta Elias. Era o plano de Deus. Através dessa história, nós vemos Deus prometendo às viúvas e aos órfãos. Olha o que ele promete: não vai faltar nada para você. Acredite, a mesma promessa que Deus fez à viúva de Sarepta, Deus faz hoje para mim e para você. Nós precisamos apenas confiar nas providências do Senhor, confiar na palavra do Senhor. Claro, eu sempre coloco que o problema é que nós não estamos interessados no sustento, nós queremos o sustento e mais um pouco, aí a gente entra em problemas. Mas o meu pão lhe será certo, a minha água lhe será certa, é garantido, diz Deus em sua palavra. Confie que Ele vai cuidar de você. Olha que Hebreus 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se cuidou da viúva, cuida de cada um de nós. Então precisamos confiar. E por que confiar? Porque aí vem o terceiro ponto: não faltará o cuidado divino por cada um dos seus filhos. Ele é pai, e é um pai que cuida da melhor maneira possível. Como se já não bastasse a viuvez, essa mulher agora assistia impotente o filho, o único filho, adoecer, morrer. E aí? Uma tragédia, uma perda na vida daquela mulher, não foi? Que logo depois a história, a gente não teve tempo de ler, nem tem tempo, aquele filho morreu. E quem é que aquela mulher vai clamar? Vai clamar a Elias por Deus.
eu te recebi, eu te tratei como você pediu, mas infelizmente meu filho morreu. E aí nós temos a história do milagre, no final do capítulo 17, após o milagre, onde Elias vem, traz e entrega o filho à sua mãe, ela diz assim: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quanto tempo isso tinha passado? Não foi no mesmo dia. Ela antes confiou na palavra daquele homem, daquele profeta. Agora ela estava aqui declarando que foi compensador, recompensador, confiar na palavra de Deus, confiar na palavra do profeta. A angústia dessa mãe, viúva, agora que ficaria sozinha, né? Ela vai até Elias e clama a Elias para que Deus fizesse algo por ela. Deus envia cuidados e providências para aqueles que confiam nele. Vemos que no argumento do profeta para a cura, ele destacou que a viúva estava cuidando dele. Como é importante, cuidando de Elias, como é importante nos envolvermos em um ministério de cuidar de alguém. Você já procurou um ministério para cuidar de alguém? Deus envia seus cuidados para aqueles que compartilham suas bênçãos com os outros. As bênçãos que nós recebemos precisam ser compartilhadas. Se guardarmos para nós mesmos essas bênçãos, nós não recebemos mais bênçãos. Eu já usei essa experiência, já contei essa experiência analogia, aliás, que o Dr. Milton Afonso faz. Ele falou o seguinte, num testemunho que ele deu, que se você for às cataratas do Iguaçu buscar água, quanto de água você vai pegar? Depende do suporte que você levar. Se você levar um copo, você vai pegar um copo de água. Se você levar um balde, você vai pegar um balde de água. Digamos que lá é o lugar da bênção, e você chega lá para pegar a bênção. Agora, você já imaginou se você chegar lá com um cano, e só colocar o cano para que a água passe por ele? E ele vem colocando, nós devemos ser um canal de bênçãos, porque se nós somos fechados e queremos a bênção para nós, eu recebi as bênçãos de Deus, estão aqui comigo, se eu guardo essas bênçãos para mim, é só aquilo ali, é só um baldinho, é só uma caixa d'água, que alguns mais gulosos aí vão lá buscar, é só um copinho de bênção e pronto, acabou. Mas se eu sou um canal, as bênçãos vão passar por mim e vão abençoar outras pessoas também, a vida de outras pessoas. E essas bênçãos são em todos os aspectos da nossa vida. Como é importante nos envolvermos em um ministério, porque Deus envia seus cuidados para aqueles que compartilham suas bênçãos com os outros. Compartilhar as bênçãos. A última situação bem delicada que acontece. Além da morte, uma das coisas mais difíceis que uma família pode enfrentar é o divórcio. E a Bíblia vem dando orientação, né? Justamente para que não tenha divórcio. Por quê? As dificuldades, seja para um ou para outro, são imensas. E maiores e mais preocupantes ainda para os filhos que passam por isso aí, que veem todo um processo. Por isso que as recomendações de Deus no manual que Deus colocou para nós, as recomendações é que nós não passemos por essa situação tão complicada. Mas, quando não tem nenhuma outra solução e acontece, né? As emoções vividas no divórcio são muitas. Feridas emocionais que geram dor, sofrimento, interferem na vida dos filhos, que acabam sofrendo, e tantas coisas, atrapalha o rendimento escolar, atrapalha o desenvolvimento emocional das crianças. Então, por favor, casais,
Não vou dizer pensem 2 vezes antes de decidirem por um divórcio. Pensem 100, 1000 vezes. E, se possível, tentem consertar. Nós estamos vivendo num período, acho que eu comentei isso aqui já, nós estamos vivendo num período onde tudo é descartável. Eu sempre falava com a minha esposa lá em casa, eu gostaria de ter panela descartável, para não ter que lavar depois. Hoje em dia está fácil, né? Você compra comida, não precisa nem fazer, nem lavar a panela, joga fora no descartável, já joga fora. Mas aí para isso tem que ter dinheiro e também a gente não tem aquela qualidade como é em casa, né? Vamos dizer assim. Mas olha só, tudo hoje em dia é descartável. Deu um problema no microfone, é mais fácil jogar fora e comprar outro do que consertar. Um chuveiro, aliás, eu tenho 4 anos e pouco que eu moro na mesma casa, e é o mesmo chuveiro de quando eu mudei, mas ele não é o mesmo, é o mesmo aparelho, mas não é o mesmo, que ele já queimou algumas vezes, mas eu sempre dou um jeitinho, vou lá, vou consertar o chuveiro, porque eu aprendi que é melhor corrigir, consertar as coisas do que jogar fora e arrumar um novo. Mas os relacionamentos hoje em dia estão sendo assim. Teve um probleminha, deu uma quebradinha, joga o relacionamento fora e arruma um novo. Mas as pessoas não pensam antes que aquele que já está ali, você conserta, você já conhece aquele relacionamento. Quando você vai entrar no novo, você não conhece o novo, você vai ter que começar tudo de novo. Quem te garante que daqui a pouco não vai quebrar novamente? Não vai estragar também, ou que não seja até de pior qualidade do que o primeiro produto, entre aspas. Então precisamos começar a pensar em consertar as coisas, corrigir, ao invés de simplesmente jogar fora. Como uma agência redentora de Cristo, a igreja ela deve ministrar a seus membros. Em quaisquer circunstâncias, os membros precisam se sentir abraçados e pastoreados. A igreja deve providenciar meios para cuidar das necessidades de seu rebanho, para que todos possam desenvolver uma experiência cristã madura. Mas o que me chama a atenção, que me deixa triste, é que a igreja tem os meios, mas nós não buscamos os meios. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava assistindo uma reunião, e o palestrante da reunião, ele disse assim, que nós deveríamos ter, qualquer faculdade, qualquer curso que alguém fizesse, deveria ter uma matéria sobre família, mostrando ali como conviver em família, como educar filhos, porque família é a essência de tudo. E nós, como igreja, que sempre orientamos o cuidado com os filhos, sempre orientamos, temos livros e livros, dezenas de livros, e como sempre eu tenho colocado, nós, antes de entrarmos num relacionamento ou na criação de filhos, por exemplo, nós não buscamos o conhecimento, e aí nós passamos muitas vezes pela dor de olhar para trás depois que vemos algo quebrado e que às vezes nós não conseguimos consertar. Então que nós possamos, cada dia, possamos buscar corrigir, possamos buscar ser melhores, que cada dia nós possamos ter esse desejo, como vem aqui a ênfase principal da mensagem de hoje, que é da Semana da Família, a ênfase principal é de que precisamos seguir em frente, e seguir em frente levando a mensagem aos outros, seguir em frente confiantes em Deus, que cuida de cada um de nós. Que Deus possa abençoar você, se você passa por situações e momentos assim,
Deus possa te abençoar, e tenha certeza que Ele está ao seu lado, e Ele quer te conduzir por um caminho seguro, te sustentando com a sua mão, a sua destra fiel, até o momento da volta de Jesus. Confia nele, se entregue a Ele, e faça o melhor que você puder para Ele. Que Deus nos abençoe. Cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto ainda mais fraco. Quando às vezes eu me sinto um vencedor. Mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros. Quanto mais prometo que não vou cair. E em meio ao meu tormento, olho pra cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Um dia ouvi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar senti desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar, me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, te aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. Se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero
aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de ti. Se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Amém. Obrigado, Tiago, pelo lindo louvor. Nós tivemos aqui vários pedidos de oração. Quero dizer que nós temos orado, vamos continuar orando pelos pedidos. Deus possa abençoar a todos. Algumas pessoas aqui já dizendo, vou juntar as Bíblias, viu? Então, vocês aqui também, quem tiver lá, separa, vamos separando aos poucos aí, vamos ver se a gente manda umas 10.000 Bíblias, porque a meta desse ano foram 3.000. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue mandar umas 10.000 Bíblias lá para a África. Deus possa abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deixa em Tua palavra a certeza de que o Senhor está conosco em meio às dificuldades, os momentos de dor, os momentos de tristeza, de solidão, e que, ó Pai, podemos confiar que o Senhor irá nos suster e nos guiar. Abençoe a cada um dos Teus filhos, aqueles que aqui estão na igreja, aqueles que estão assistindo em seu lar, ou onde quer que estejam, e que, ó Deus, o Senhor conceda a eles a certeza do Teu amor e Teu cuidado por cada um. Abençoe as famílias de cada um, nos dê uma boa semana ao Teu lado, uma boa noite, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você também, que o seu lar esteja cheio das ricas bênçãos do céu. Até quarta-feira, na continuidade do nosso estudo Jesus Restaurador da Vida. Uma boa noite.